Olá pessoal, estamos então começando mais um podcast Elos Entretenimento e hoje nós estamos gravando no dia, acho que o dia mais frio desse ano, né? A gente custou hoje para sair da cama, mas tá um dia ensolarado, um dia bonito, fazia dias que o sol não vinha. Então, por outro lado, a gente fez questão, né, de se levantar, curtir esse final de semana. E hoje é sábado, essa gravação é sábado. Que dia é hoje, Wellington? É 11, né? Ah, 11 de junho. É 11 de junho. E estamos então em mais uma gravação. Hoje a gente está aqui com água, estamos com chimarrão, daqui a pouco vai chegar o cafezinho também, para esquentar o corpo e manter o, que nem dizia um colaborador nosso, né? Manter o cadáver em pé. Hoje a conversa é com um rapaz, né? Wesley Schreiner, né? Schreiner. Wesley, né? O Wellington é o nosso man aqui atrás da mesa. O Wesley, ele é filho do pastor Romualdo, né? Que é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Caçapava do Sul. E o Wesley, ele tem aí uma história, né? Jovem, tem 24 anos, né? Tem uma história muito legal aí, já passou por alguns países, né? Fala mais de um idioma. Então hoje a gente vai fazer um bate-bola aí. Ouvir a história, né? Acho que talvez possa servir de inspiração para muitos jovens, né? Que talvez queiram fazer intercâmbio, queiram ir para outros países, ou também pessoas que talvez queiram saber como é que é nessa... E gostaria que tu falasse um pouco nessa vida itinerante, né? O que é uma missão, né? O trabalho de missão, a gente vê de longe, assim, esses trabalhos que as igrejas fazem, né? Trabalhos missionários, mas como é que isso é na prática, né? Então, Wesley, bem-vindo. Queria que tu te apresentasse inicialmente para nós começar esse bate-bola aí. Sim, olá Anderson, olá pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui essa manhã, né? Você fica pertinho do microfone. Isso. Acho que pode puxar aqui e reposicionar aí. Tá show. Aí. Estou muito feliz de estar aqui essa manhã, né, com vocês aí. Agradecer pela oportunidade e de alguma forma poder ajudar, incentivar, né, como o irmão disse, alguns jovens, enfim. E é isso aí, tô bem feliz de estar aqui. Ah, legal. Tu já passou por Caçapava, né? Acho que já passei. Alguns anos atrás, né? Eu tinha em torno de uns 8 anos de idade por aí. Sim. Tinha acho que 7 quando chegamos. A gente ficou aqui uns 3 anos e meio por aí. Uhum. Então... Tá com 24. 24. 15 daria... não. Daria uns 9 anos por aí. Não daria, na verdade, uns 15 anos por aí. Sim, porque eu comecei a frequentar a igreja, a Assembleia, em 2007. Foi perto ali. Mas acho que quando eu entrei eu já tinha... Acho que há pouco tempo. Sim. Acho que, né? Mas não tem muita recordação, assim, tipo, tem alguns flashes, assim, mas depois de tanto tempo, né? Mas tu não é natural daqui, né? Não, eu sou de Estância Velha. Nasci lá. Só nasci lá, né? Uhum. Mas era pra eu ter nascido na Argentina. Estância Velha é vizinha de Novo Hamburgo ali, né? Isso. Mas era pra eu ter nascido na Argentina. Foi na época que o meu pai o pastor Romualdo tava na missão em Romã, na Argentina. Uhum. Daí era pra nascer lá, mas os recursos médicos lá não tinha uma boa instalação. Daí acabou que eu nasci aqui. Tua mãe veio pra... Isso, depois a gente voltou e depois fomos pra Bolívia. E lá nasceu o meu irmão mais novo, o Elton. Nasceu lá, boliviano, né? Só que quando alguém fala, tem um filho boliviano, todo mundo pensa que é eu, né? Porque meus irmãos puxaram mais meu pai, assim, mais branco, assim. Sim. E eu mais minha mãe, assim. Sim. E então tu já nasceu assim, digamos que um termo mais chulo, né? Já nasceu no trecho, né? Já nasceu dentro de um ambiente, digamos, missionário, né? Isso. O pastor trabalhava já na Argentina, é isso? Isso, na Argentina. E você criou até que idade lá? Na verdade, eu vim pra cá, pro Brasil, tinha uns 3 anos e meio, por aí, 4 anos de idade. Sim. E naquela época, a minha mãe disse que a gente só falava espanhol, né? Mas eu não me lembro nada desse idioma. Mas o meu irmão mais velho, o Wellington, ele lembra de tudo. Ele tinha uns 15 anos, 16 anos de idade. Sim. Então, ele lembra toda dessa trajetória deles, né? Sim. Mas depois disso, dentro do Brasil, Rio Grande do Sul, a gente também foi em várias cidades interior do Brasil, aqui, do Rio Grande do Sul. Sim.
E Mas isso era trabalho em igrejas ou era tendas? não, trabalho em igreja. Igrejas, Isso, sim. isso. Tendas, para quem não sabe, né, são lonões, né? São instalações tipo de circo, assim, que se montam em cidades e ali se faz um trabalho específico. Cruzadas, né, que Isso, eles chamam. cruzadas evangelísticas, que Isso, chamam, né? isso. Então, daí a gente, até os meus 19 anos, né? Eu fiquei com meus pais ali, trabalhando na igreja, ajudando eles. E aos 19 anos, então, pela influência do meu tio e pastor Sim. Paulo Schreiner, da Austrália, eu fui para Austrália, em Sydney. Mas da Bolívia foi antes. Não, na Bolívia quando eu tinha meus 3 anos de idade, era muito pequeno, né? Mas depois, dentro do Rio Grande do Da Sul, Argentina foi para Bolívia. isso, fomos para Bolívia. Fomos para Bolívia. E ficou até que tempo na Bolívia? Até com que idade? Até os 4 anos, 3 anos e meio de idade. Era bem pequenininho. Ah, sim, tá. Bem Então tu não pequeno. lembra de quase nada. Não lembro. Sim. Não. Depois tu retornou pro Brasil. Depois retornamos para o Brasil e daí continuamos a missão, mas dentro do Rio Grande do Sul, né? Sim. Dentro do Rio Grande do Sul. E como é que é assim? Até tu comentou, nós estávamos falando agora há pouco antes de começar o podcast. Tu teve dificuldade em questão escolar, porque eu sei porque quando eu estudava, quando eu era pequeno, eu lembro que às vezes vinha colegas de outras cidades ou de outros estados e não tava no mesmo tempo, assim, o estudo, né? Digamos, a escola não tava no mesmo conteúdo, ou tava à frente, ou tava atrás. Sim. E a gente percebia que existia uma dificuldade por parte do aluno em engrenar, né? Até porque tem um filme que é aquele que é em forma de desenho, né? Que é muito bom, muito indicativo, muito indicado a olhar, que é aquele o Divertidamente, não sei se você olhou ele. Não. Ele é em forma de desenho, né? E, na verdade, os, digamos que são a inveja, o medo. Já olhei. Isso, né? Que estão dentro da mente de uma criança, né? Sim. E a criança é uma menina. E tem um momento do filme que os pais, eles se mudam, né? E esses comportamentos internos dela se alteram, né? E tem uma parte do filme que é até muito forte, porque ela fala assim que ela não foi perguntada, não foi questionada de ela ter sido... de mudar de cidade, né? Então ela não teve essa dificuldade de adaptação, né? Como é que foi pra ti, assim? Porque a gente sabe que quem é pastor, e no caso do pastor Romualdo, né? E tem essa trajetória missionária. Como é que foi pra ti essa infância, assim? Tipo, tu tá num lugar, daqui a pouco tu tá se adaptando a uma escola, a um ambiente de familiar, de amizade, né? Depois. Aí daqui a pouco, da noite por dia, vai pra outro lugar e fica mais um tempo ali. Aí quando tu vai te adaptar com a escola, com os amigos, aí tu vai de novo pra outro lugar, se acostuma. Foi pra ti como criança, foi algo que foi bom? Tu teve certa dificuldade nesse sentido de amizade e escola? Então, é uma questão assim bem interessante, uma pergunta bem interessante, porque cada pessoa tem uma personalidade, né? Tem uma forma de ser. E no meu caso, os meus irmãos são um pouco mais extrovertidos, mas essa questão de trocar de colégio, de trocar de cidade, ter que fazer novas amizades, né? Eu me lembro que a pior sensação no primeiro dia de colégio. Chegar no colégio novo, o primeiro dia era... Todos amigos, coleguinhas, amigos, e tu... Não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém. Mas isso tem os seus prós e tem os seus contras, né? Eu diria que isso me trouxe muita timidez. Muita timidez. Até eu chegar na Austrália ali e vencer essa questão do idioma, que me ajudou a vencer a timidez. Até essa idade ali que eu tinha muita timidez. Acho que me trouxe bastante timidez, questão de ter que fazer novas amizades de novo. Enfim. E a questão do colégio também, difícil também. Eu me lembro que eu saí de Caçapava aqui, a gente foi para 2 irmãos, e eu quase perdi o ano lá. Porque lá eles têm aula de alemão também. Tem aula de inglês e alemão. E eu me lembro que naquela matéria, não deu para ir. Então tem essa dificuldade, né? E
tu sofreu com isso. Sofreu, não digo pra sofrer, mas Sim. tu teve essa dificuldade de... A gente gera, né, Sim. Mas a gente também tem o bom, não sei se seria o bom, mas eu não me... Assim, a gente não se apega muito no lugar, né? É que tem os dois lados, né? Digo, eu dei esse exemplo do filme, né? Por exemplo, tu pega uma família que está estabelecida há anos num só lugar, Isso. talvez uma mudança para um outro lugar seja algo impactante para uma criança. Agora, no ambiente que já tem isso como rotina, digamos assim, né? Fica um ano num lugar, 2 anos em outro lugar, 4 anos em outro lugar, talvez já é algo que normal, talvez, né? Normal. Talvez ao contrário seja estranho, né? Por que a gente tá aqui tanto tempo? Às vezes falo até com o Estevão ali da igreja, né? Ele disse, nasci aqui, me criei, vivo aqui mais de 30 anos, né? Então, nossa, que legal, 30 anos. Na mesma cidade, é uma coisa bem interessante. Porque a gente não, na verdade, como missionário, não tinha, assim, um lugar específico, né? Sim. Então isso gera também poderia dizer, esse despegamento que digamos, né? Porque daí se tu me dissesse, agora vamos pro Canadá, vamos para outro país, para mim seria normal. Sabe que até na questão da cultura, né? Ela tem muito essa questão do enraizamento, né? Tipo do morar na cidade, a questão familiar, a questão de construir a casa. A gente vai ver na história, o próprio fato de enterrar as pessoas no cemitério, né? Ele é um fato de fazer com que as pessoas fiquem naquela volta ali, né? Porque tem que ir lá visitar o ente querido, tem aquela... não sei se seria a palavra, né? Peregrinação, né? Então tem isso muito forte, né? E então é uma tendência das pessoas a isso. Eu, por exemplo, já venho de uma outra cidade, eu sou rosariense. Sim. E eu já sinto que para mim foi muito bom e me desprendi de muitas coisas a partir que eu saí da minha cidade. Sim. Que eu percebo hoje coisas quando eu vou lá, ou até quando eu estou aqui, que em determinadas situações eu percebo assim, que se eu continuasse na minha cidade, certos pontos, talvez, eu não estou dizendo que não, né? Talvez eu não teria trabalhado ou desenvolvido. Talvez, né? Talvez, sim. Então, assim, a gente vê que essa troca, essa mudança, ela acaba que, às vezes, nós tendo outra experiência, né? Saindo daquele contexto, daquela roda que a gente vive, né? Então, assim, imagino que, no teu caso, que tu passou por várias cidades, né? Vários países, dá pra dizer, na Argentina, Bolívia, Austrália, né? Que nós vamos chegar lá nesse assunto. Talvez tu possa estar, digamos que ouvindo um contexto familiar de uma família que ficou a vida inteira numa cidade, nunca saiu dali. Talvez tu possa achar estranho certas coisas ou certos hábitos, né? Sim. Verdade. E uma coisa também, assim, que eu acho que seria um pró, seria uma coisa boa, é que a gente aprende a entender, tipo, as pessoas. A gente não... É mais fácil de sair um pouco da ignorância, digamos, né? Porque como convive com muitas pessoas, tu entende, tu observa, tu consegue escutar melhor. Sim. Né? Porque às vezes a gente fica num lugar só, a gente cria os mesmos hábitos, as mesmas pessoas, né? Então a gente cria essa... O mesmo, É isso hoje que eu digo que a internet faz, né? A internet não, as redes sociais fazem. Isso acho que o Alexandre fala muito isso aqui, né, na imobiliária. O que acontece? A rede social, ela te leva a um isolamento. Então, por exemplo, ela te leva conforme a configuração ali, ou conforme o que tu colocar na tua rede social, no teu Facebook, por exemplo. Conforme que tu postar, conforme que tu curtir, a partir daí começa a vir informações sobre aquele assunto, pessoas que pensam como tu pensa. Sim. Então começa tu a entrar, muitas vezes, numa roda, numa bolha, digamos assim, porque eu começo a pensar, não, mas só um pouquinho. Tudo que eu falo tá certo porque as pessoas que estão comigo concordam comigo. Sim. As pessoas que estão na minha volta estão me dando like, estão dando ok lá, né? Todo mundo que me segue, o conteúdo que eu vejo tá alinhado ao que eu penso. Só que
a rede social até leva a isso, né? E é a mesma coisa a questão, e quero que as pessoas, deixar claro aqui, né? Daqui a pouco alguém não entender a coisa errada aqui. No sentido de que quando a gente sai fora, é o exemplo que eu dei de quando eu saí da minha cidade. Quando eu saí fora, que tem uma outra, porque por incrível que pareça, Caçapava de Rosário, que são cidades próximas, tem muita diferença cultural. Tem costumes, né? Hábitos que Caçapava tem que Rosário não tem. Por exemplo, só para deixar bem ilustrado aqui, Rosário, né? Tem uma prainha lá, é uma água doce, a praia quase que nem tem água, né? Mas tem uma estrutura legal, tem um lugar para as pessoas irem. No verão, tu vai, sei lá, à noite, né? Ou até meia estação em diante, tu vai ver 10, 11, meia-noite, as pessoas estão na rua, elas estão na sorveteria, elas estão nas praças. Aqui, a gente percebe que as pessoas têm muito sítio, muita chácara, muita propriedade para fora. E quem não tem, tem um parente que tem. Então pode ver que à noite a cidade que ela é mais vazia. Sim. Isso é um hábito, é uma característica de Caçapava em relação a outras cidades. Não tem nada de errado nisso. É uma questão cultural. E são hábitos que vão sendo alimentados, né? E ensinados e criados isso. E da mesma forma em outros lugares. Então, quando a gente sai para um lugar, vai para outro e vai para outro, tu começa a não ficar preso a um só hábito, isso, né? Verdade. Começa a ter várias... E aí tu começa a ter percepções diferentes e imagino que talvez uma adaptação até melhor aos lugares, né? Claro. E a questão do respeito também, né? Chegar numa cidade e tu tá chegando, né? Então, uma questão de respeito... Porque é uma questão, tipo, uma pessoa... Eu me lembro na escola que eu estudei em Antagorda, Ilópolis ali. Tem uma cidade muito italiana, né? Então, tu chegava lá, o jeito que os meninos, que as crianças falavam, é um jeito entre eles, né? Então, que para eles, assim, no caso... Para eles, a gente que está chegando de estrangeiro, a gente que tem que respeitar né? A gente não pode chegar se impondo, né? Então... Um dos prós seria isso também, como se adaptar a um lugar, né? Como chegar numa comunidade, numa igreja, enfim. Sim. Isso aí ajuda muita gente, no caso, ter essa percepção. Sim. Mas tu não teve dificuldade, tu conseguiu te formar na escola normalmente? Graças a Deus, sim, qual foi dos meus pais, né? Graças a Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, a gente sempre foi muito unido, né? Sim. E pela graça e misericórdia de Deus, né? Deus nunca deixou faltar nada lá em casa, né? Talvez a gente não tinha aquilo que a gente queria, né, na missão, mas nunca faltou nada. Sim. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu tinha uns 13 anos por aí, 13 para 14 anos. Então, e Deus sempre nos abençoou. Foi ali que eu comprei meu primeiro violão, foi ali que eu comprei meus primeiros instrumentos, eu mesmo comprei. Então, eu agradeço a Deus por toda essa experiência, né? Por esse suporte, né? Que Deus tem nos dado também aos meus pais, nos educar. Enfim, graças a Deus, essa jornada aí serviu para muita experiência, muita bagagem, né? Hoje eu tenho 24 anos, mas eu posso conversar com uma pessoa de 50, 60 anos. Para mim não tem problema nenhum. Incrível, né? Como Eu gosto muito de conversar com pessoas que viajam, que conheçam vários lugares, né? E quão rico é, porque é experiência, né? E Napoleão Hill tem uma frase que ele diz que experiências para ser vividas, sentidas têm que ser vividas, né? E às vezes a gente olha assim aqueles canais de viagem, né? De lugares... E a gente fica babando, né? Admirando. Mas tipo, eu conheço lá porque eu vi na televisão. Não, beleza. Mas é só tu ir lá. Pra ver como é que é. E é a mesma coisa, e o mesmo sentido, que aí entra na questão missionária, né? Que eu admiro muito o trabalho missionário. Porque quando você dispõe a sair, né? De quatro paredes e tu ir a campo, né? Seja na cidade, seja no estado, no Brasil, seja em outro país, não importa, né? É uma outra realidade, né? Outra realidade. Porque eu imagino que
a pessoa que vai até um templo, uma igreja, né, buscar algo, eu imagino que seja bem diferente de tu ir até lá, né, na realidade dela. Com certeza. Porque a pessoa que foi, talvez, na igreja, ela já tá, talvez, ali sendo tocada, né? E tá chegando ali, talvez por... Ela foi até a igreja, né? Agora, tu ir até a realidade dela, pessoas lá naquele contexto, uma situação difícil, muitas vezes, né? E que eu falo difícil, e contexto difícil, não é só relacionado à questão Financeira. de pobreza financeira, né? Porque às vezes a gente vê pessoas também que têm recursos financeiros, moram no centro da cidade, né? Tem uma boa condição financeira e estão em situações precárias, né? E o mais difícil ainda, digamos assim, a pessoa que não tem uma condição econômica tão forte, não, digamos, não tão bem, para te levar ao evangelho, eu acho que seria mais fácil para aquela pessoa que tem, né? Porque eu me lembro que nessa cidade que a gente morou em Lópolis, em Antagorda, lá é uma cidade muito italiana, né? Então lá na escola eu me lembro que as crianças, elas se chamam de sobrenome, nem é pelo nome, de tão forte que é. Então, ali para mim foi bem difícil a entrada na escola, porque não, tipo, chegava na casa de algum coleguinha, eles falavam, de que família tu é? Eu sou Schreiner. Mas não conheço Schreiner, não tem Schreiner aqui na cidade. Então, eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei em Antagorda, eu cheguei, acho que estava na sexta série, na sétima série. Cheguei lá, todo mundo já sabia que era filho do pastor. Todo mundo sabia. Todo mundo, as professoras, a diretora, todo mundo sabia. Cheguei lá, daí a diretora chegou, tu é o filho do pastor, né? Eu falei, sou. Então, desde o começo, quando eu cheguei lá, eu tinha esse título, né? E o problema é que lá era uma igreja pequena, uma igreja missionária, mas lá o catolicismo predominava bastante, né? Então, eles até eram um pouco racistas, assim. Porque eu me lembro uma vez que eles foram eles iam toda semana pra missa, pra igreja católica, e eu ficava sozinho na escola. Sim. A escola inteira e eu sozinho lá, porque eles não me convidavam também, né? E eu não fazia questão de ir porque é aquela coisa, né? Aquela situação sempre teve essa dificuldade, né? E essas pessoas que têm mais raiz, mais condição econômica, financeira mais alta, então eles não vão aceitar uma pessoa assim, um missionário, dando uma palavra para eles. Bem difícil, né? Imagino. Então é bem interessante essa parte de evangelização, né? Que o irmão disse, uma coisa é tu pregar na igreja, outra coisa é tu pregar fora, né? Eu imagino que seja. A gente percebe, assim, né, porque quando tu vai na realidade das pessoas, né, no contexto dela ali, a gente até compreende também, né, mas um motivo que a gente vê pessoas em situações, assim, que, meu Deus, né, o que eu faria se fosse no meu caso, né? Então, assim, agora mesmo foi ontem, né, aquele friozão. E eu fui levar minha filha na escola e chegou um rapaz lá pra deixar a filha dele na escola com um nenenzinho recém-nascido, né? E aí eu olhei aquilo de mas a primeira coisa que me veio na mente, né? O que o cara quer com uma criança, né, desse tamanho, né, com esse frio na escola? Aí depois fiquei pensando, nossa, de repente a mulher dele tá trabalhando e ele não tem com quem deixar essa criança. Sim. E a solução que ele tem para poder levar a outra filha mais velha na escola é levar junto. Então, às vezes as pessoas julgam uma situação de fora, né? Tipo, um exemplo, né? Que a gente vê isso muito em rede social, né? Mas que cara mais irresponsável, onde você viu levar uma criança de 2 meses com esse frio na escola. A gente não sabe. Mas ninguém foi lá perguntar para ele por que ele levou. De repente ele levou, e talvez seja a resposta dele, olha, eu trouxe porque a minha esposa está trabalhando, eu não tenho uma babá, eu não tenho uma mãe comigo aqui, um pai, não tem ninguém na cidade comigo aqui, e a única maneira de eu não deixar minha outra filha de 6 anos ir sozinha para a escola é levar a pequena. É verdade. Então, não sabe isso. Então são realidades. Então às vezes é muito fácil falar.
Sim. Mas é muito difícil compreender, né? Compreender e eu aprendi isso, né? Pode, vamos chamar de empatia, né? Que empatia as pessoas confundem muito com simpatia. Sim. Simpatia é tu ser gentil com alguém, tu ser simpático com alguém. Empatia é tu se colocar no lugar de alguém. E aí a coisa é diferente. Ah, sim. E antes da gente julgar aqui, é normal isso do ser humano. É normal, é instinto, claro, né? É instinto. Só que acho que ficou bem na frente que o Wellington. Então, assim, Então tá. Então vai ter café. Não, vou botar aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Opa, tá almoçando aqui. Então, assim, então antes de falar, a gente tem que ser mais empático, né? Se colocar no lugar do outro. Porque às vezes eu, no conforto da minha casa, né? Vou levar minha filha na escola, né? Ela bem agasalhada. Eu no carro, no ar-condicionado. Chega lá e julgar alguém sem saber o que está acontecendo ali. Eu acho que é muita... A irresponsabilidade não é dele, é minha, né? E eu acho que é isso que às vezes falta mais, né? Então... Que nem esse dia eu vi uma frase, né? Que dizia como é que é... Por mais empatia, né? E é isso que a gente precisa ter. Mais empatia. Se colocar no lugar das pessoas, né? Sim. Mudando de assunto. Bom, tu se formou, paramos aqui, né? Deu tudo certo na escola. Deu. E aí, a partir daí, tu foi pra Austrália. Isso. Eu ali tinha 17 para 18. Eu fiquei um ano ali esperando minha carteira de motorista chegar. Sim. Porque se eu fizesse a carteira na Austrália, eu teria que esperar em torno de um ano para pegar a full license. A carteira completa, né? Porque lá tu pode fazer até com teus 16 anos. Sim. Mas primeiro tu pega a L, né? A plaquinha L. E daí tem que ficar que é L? A L é provisória. É learning. Seria... lá no caso tem que ter uma pessoa do teu lado que tenha a full license. Pra tipo assim, tu não pode andar sozinho. E tu tem que ter aquela plaquinha. Então... Tá, mas isso de carro. De carro. Então... E essa outra, como é o quê? A full license é a carteira completa, né? Ah, sim. Mas tem várias etapas, tem o L, tem o P, sim. Então o P verde, o P vermelho. Então eu esperei até os meus 19 para pegar saída provisória e pegar minha carteira completa, né? Sim. Para eu poder dirigir na Austrália. Ah, sim. A tua completa aqui. Aqui, isso. Sim, porque tira e tem um ano, né? Provisório. Isso, um ano. Então eu poderia ter ido com os meus 18, mas eu quis esperar para pegar essa carteira por conselho dos meus tios lá, para poder dirigir tranquilo, né? Peguei o passe internacional, daí eu poderia dirigir lá sem problema. Porque se eu fosse fazer lá, ia demorar muito tempo para eu poder dirigir. Então, daí eu fui com meus 19, me formei na escola, fiz a carteira. Sim. E daí eu fiquei um ano por ali, e depois eu fui para a Austrália. Como é que foi lá, a chegada lá? Porque tu já foi falando inglês ou aprendeu lá? Não, rapaz, foi uma experiência assim bem forte, porque eu nunca tinha saído longe dos meus pais, né? Criado na igreja, não tinha assim tantos amigos, né? Sim. Então, da igreja para casa. E muito tímido, nunca tinha pegado um ônibus na vida, né? Porque cidade mais pequena não tem muito ônibus, né? Chegando lá, um outro idioma, né? Os teus tios estavam lá? Estavam lá, Teu tio lá, o quê? É pastor lá? Ele é pastor missionário. Ele foi pastor na Ucrânia por 12 anos. Eu vi o pastor colocando alguma coisa sobre a questão de missionários lá na Ucrânia, né? Isso, eles ainda suportam alguns irmãos, ajudam alguns irmãos lá. Foi missionário na Holanda. Enfim, a minha família... foi foi missionários aqui do Rio Grande do Sul. Sim. A gente até saiu para Bolívia e para Argentina, mas os meus tios, eles foram de vez a gente em cidades, eles foram em países. Sim. Ucrânia, Holanda, tantos outros países aí. E agora estão lá na Austrália faz 13 anos, 14 anos, se não me engano. Então, na verdade, eu fui por influência do meu tio, né? Influência do meu tio. Disse, tava orando e senti de Deus de incentivar a gente, convidar a gente para ir lá. E chegando lá, o que precisava nos ajudaria. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei um ano na casa deles lá. E
se não fosse por eles ia ser muito mais difícil, né? Porque não falo idioma, enfim, cheguei lá, o pessoal não entendia nada que eles falavam, não entendia nada, foi um erro meu também, que eu deveria ter estudado inglês. Sim. Mas cheguei lá, no caso não tinha recurso financeiro, cheguei lá sem falar o idioma, sem recurso financeiro, tímido. Pra mim foi bem. Foi Várias bem barreiras. Nunca tinha viajado de avião, primeira vez. Então, imagina a loucura que foi. Tudo uma vez só. Não, e a primeira vez eu tive que esperar 9 horas, né, de conexão em São Paulo. Então, eu nem sabia que naquela época ali, nunca tinha pegado avião, né? Tu sai daquela parte ali, depois tu vai pros gates, pros portão, né? Daí lá tu pode esperar tranquilo, lá é seguro. Só que eu não sabia. Daí eu esperei ali bem fora no aeroporto, bem na porta de São Paulo ali. Daí eu passei das 9 Qual deles que tu foi, Congonhas ou Guarulhos? Guarulhos. Eu fiquei ali 9 horas, das 10, e o meu voo era tipo 8, 9 horas da manhã. Então passei a noite inteira com os olhos estalados, assim, porque passava gente na rua pedindo dinheiro. Só que eu não sabia que dava pra entrar lá. Então, olha, aprendi tudo assim na raça mesmo. E achar os portões. Questão de um mês. Foi uma coisa bem complicada no começo. Bem complicada. Teve medo ou não? Como? Medo, sentiu? Sim. Com certeza. Não teve horas tipo, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu fui me meter, né? Eu me lembro que eu cheguei na Austrália e eu estudei durante um ano inglês na escola, né? Estudei 1 ano. E durante esse 1 ano, foi aí que eu aprendi grande parte da gramática, e depois eu fui aprendendo com o dia a dia, conversando, né? Porque uma coisa é tu escrever, outra coisa é tu falar, como em português, né? Então, eu me lembro que nos meus primeiros meses, no primeiro mês, eu comecei a trabalhar, daí lá eu tive uma cidade grande, né? Sydney é considerado como se fosse um São Paulo, né? Grande? Grande. Então, não tão grande quanto São Paulo, mas seria como considerado, né? Sim. Sim, quem viveu em São Paulo, né? As pessoas que eu conheci. Então, o primeiro dia de trabalho, eu acordei tipo 4 horas, 4h15 da manhã, para pegar um ônibus para chegar às 7 lá, né? Então, eu tinha que pegar vários ônibus. Então, desde o começo, assim, foi uma luta bem grande para vencer essa timidez, essa falta de coragem, né? Coragem hoje vendo eu tinha, porque senão eu não iria, Não tinha ido, né? Não tinha ido. Mas acordar 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, daí chegar no trabalho. Daí tu ficava olhando no mapa ali, pegava os ônibus, ficava olhando no mapa para ver qual que era o ponto que tu saía. Às vezes eu saía 2 pontos antes, tinha que caminhar daí 2, 3 quilômetros até chegar no trabalho. E eu levava bolsas, porque depois do trabalho a gente ia estudar. E eu ia estudar, né? Então começava às 7, lá normalmente começa às 7, não tem almoço, o almoço é 15 minutos, 20 minutos, mas termina às 3, né? Mas então é bem mais puxadinho, bem mais pegado. Mas é interessante. Não, mas esse horário já, tipo, seria equivalente às 3 horas da tarde aqui. 3 Digamos horas que teria às 3 em diante pra tu estudar, fazer outras coisas. Mas no caso, como aqui é cidade pequena, né? A gente... é pertinho, mas lá não, lá... Se fazer 5 quilômetros, tu vai gastar em torno de 20 minutos de carro. Sim. Então, um trabalho... Eu tomava 1 hora, 1h10 para chegar no trabalho e depois voltar. 2 horas e meia, 3 horas. Então foi uma realidade bem diferente, né? A gente sair de Rio Pardo, cidade pequena. E se adaptando no inglês. E no inglês, que daí aí já é outra... Para mim foi a pior parte, né? Porque... E voltando ao assunto, eu saía e ia para a escola durante esse 1 ano, estudava de segunda a sexta. E durante um mês e meio, eu esperava das 3 da tarde, desde o almoço, até 11 da noite para comer, porque eu não sabia como pedir comida. Porque eu tinha vergonha de pedir comida, não sabia como pedir comida. Então eu fiquei 1 mês e meio passando na frente do McDonald's, do Hungry Jack's, dessas fast food, e não comia, porque eu não sabia pedir. Daí depois de 1 mês e meio, daí eu descobri que no McDonald's tem uma máquina lá que tu faz o pedido na hora e paga no cartão. Sim. Daí eu fiquei mais tranquilo, né? Não precisava falar. Você comunicava com a máquina. Daí eu me comunicava lá com a máquina. Então foi um dos empecilhos assim que eu tive.
e que me ajudou a quebrar bastante a timidez. Porque a pessoa tímida é muito difícil aprender um idioma. Não dá pra ser tímido. Yeah. Por exemplo, eu demorei muito tempo pra poder me soltar, né? Já o meu irmão mais novo, ele... Foi assim, eu cheguei, depois de uns 7 meses, meu irmão mais velho chegou, com a esposa e o filho, o Wellington, chegou a Lília e o Brian. E depois de alguns meses, 3, 4 meses, chegou o meu irmão mais novo, né? E o meu irmão mais velho até ele falava um pouco de inglês, ele tinha morado foi pra França, né? Sim. Então ele tinha mais experiência, daí chegou o meu irmão mais novo. Só que o meu irmão mais novo, a gente tem uma personalidade mais diferente, ele é mais extrovertido, assim, né? Então eu, durante um ano, para mim começar a me soltar bem, e ele em 6 meses, encontrou uma namorada australiana, depois de mais 6 já casou. Então, essa timidez te barra bastante. Sim. Né? Não, eu não terminei. Não, então vai lá. Pois é, e esse dia eu tava lendo sobre a questão do inglês, que o pessoal falando, né, que tem a questão psicológica também, né? Tem. Porque o falar inglês é como, digamos, é como uma criança aprendendo a falar. Isso. Então, tipo, daqui a pouco a pessoa pode ficar tímida de falar errado. Isso. Né? Daqui a pouco falar errado. Então tem essa questão também, né, que não é só o falar, né? O aprender a falar. Tem a questão psicológica também por trás. Tem essa questão psicológica. E porque tu tem que aprender tudo de novo, né? E tem um problema, se tu não fala português muito bem, para aprender inglês vai ser bem mais difícil. Porque no começo tu vai traduzir, né? Antes de pensar em inglês, tu traduz. Daí se tu tem um português muito, digamos, não é um português muito lapidado, o teu inglês não vão te entender muito bem o que tu tá querendo dizer, né? Então, é uma dificuldade, né? Então, o inglês, na verdade, além de dar uma perspectiva diferente, ele te ensina a falar até português. Sim. Pra te ter uma ideia, né? O inglês, acho que ele é o adjetivo primeiro, não é? O português é o substantivo, depois o adjetivo, né? É. E o inglês é o adjetivo e depois o substantivo, é isso? Não tem alguma questão nesse sentido? Tem. Por exemplo, tu quer falar assim, a casa do Anderson, né? Tu vai falar casa do Anderson. Em inglês tu vai falar Anderson's house. Tu vai falar casa Anderson. Então muda bastante essa questão. Sim. Também. Muda bastante. Talvez nesse sentido tu tá querendo dizer. Sim. Então, deixa eu terminar aqui, daí eu já te passo. Então, a questão do idioma, mas o inglês, falando no inglês mesmo, o inglês ele é mais básico que o português, né? Mais básico, bem mais fácil de entender. A questão, em português a gente tem ele, ela, entendeu? E lá tem somente tu usa o it para todas as coisas, né? Então, só essa parte de pronome, essas coisas ali já reduz bastante. Reduz bastante. Então, é bastante coisa. Tipo, o inglês, ele vai ter em torno de umas 3 mil e poucas palavras, com verbos e tudo, né? Então, já o espanhol, eu sei que tem em torno de 10 mil. O português, agora, não sei te dizer. Então, o inglês, na verdade, é mais reduzido, né? Sim. Muito mais educado. Lá eles falam, por exemplo, por favor, obrigado pra tudo. Aqui no Brasil, tu não tem esse costume, né? Alcança aí. Alcança aí, né? Não, lá é tudo por favor, obrigado. Tem que colocar tudo, senão eles até te acham meio rude, né? Então, tem bastante diferença. Tu tem uma nova perspectiva, né? Sim. E até quando tu vai, o espanhol já tem outra perspectiva também, né? Mais parecida com o português, né? Sim. Mas a questão do idioma é difícil. É uma questão bem psicológica mesmo, pra te vencer uma barreira bem grande. Bom, tu levou um ano para começar a se desenvolver mais no inglês. E como é que foi o trabalho, assim, os primeiros dias? Porque aquela história... tem adaptação do trabalho em qualquer lugar, né? Sim. Mas aí tu tá se adaptando a um trabalho em outro país, né? Com outra cultura. Digamos que quase que zero no idioma, né? Como é que foi essa experiência? Então, questão de trabalho, quando tu chega lá, tu vai buscar... Quem não fala inglês, tu vai buscar brasileiro ou português, né?
porque daí tu consegue se comunicar. Então, na verdade, o meu primeiro trabalho foi com português, com uma empresa de portugueses, né? Eu fiquei nessa empresa em torno de um ano por aí, nessa empresa de portugueses. Então, eu saí da empresa, eu saí de lá porque eu queria realmente praticar mais meu inglês. Daí eu fui trabalhar com o pessoal da Síria, em carpintaria. Mas, a princípio, todo mundo assim que não fala inglês vai buscar um lugar que, pelo menos, um brasileiro ou um português, né? Só que daí os brasileiros pagam muito menos, né? Trabalhar com brasileiro lá na Austrália é bom, mas no começo é um pouco complicado, né? Eles Paga um pouco. pagam um pouco, né? Sabem da tua, não vou dizer a dificuldade, né? Na questão do idioma, enquanto trabalho, então eles te oferecem, tu é obrigado a aceitar, né? Em português até paga um pouquinho mais, mas a questão do trabalho, o que mais foi difícil de me adaptar também foi o horário do meio-dia, porque eles não têm almoço, né? Eles comem um lanche ali, eles não comem propriamente assim comida, eles comem um... Eu acho que o europeu, a alimentação principal, acho que é pela manhã, né? Lá assim, eles não comem tanto de manhã também. Não? Comem mais à tarde, né? Qual é? Acho que é os Estados Unidos que eles comem é uma refeição mais reforçada pela manhã, né? Isso. Aí eles até fazem um café, assim, pois os australianos que eu trabalhei junto, eles não tomavam, assim, muito café. Eles tomavam muito café, tem muita cafeteria, mas não, assim, fazer um banquete, assim, na manhã, né? Sim. Mas o almoço era em torno de 15 minutos aí, 20, 30 minutos na hora do meio-dia. Então, eu acostumado aqui dar uma cochiladinha de meio-dia, cheguei lá, Nós aqui para 2 horas, 1h30, mas para fronteira para 2 horas. A Argentina para 4 horas. Pois é. E lá daí tu chega lá 25 minutos, máximo 30, né? Primeiro dia, eu me lembro que eu comia assim, vou dar uma descansadinha. Não, vamos começar de novo. Eu não tinha ideia, né? É bem complicado. Mas depois vai se adaptando. Até tu gosta do horário depois. Eu achei interessante, porque imagina 3 horas, tu acorda um pouco mais. Claro que tem a questão do tempo de chegar, né? Trânsito, mas fora isso, eu achei interessante porque tu tem um tempo que tu consegue, tipo, ir na academia, estudar, fazer outras coisas, né? Claro que dentro do horário, digamos que dentro do fuso horário, né? De lá, né? Sim. Então, não é o nosso horário aqui, porque a gente podia imaginar, mas 7 horas aqui. Falar nisso, como é que é lá o fuso horário em relação ao Brasil aqui? É 13 horas adiantado. Adiantado. Então lá já tá escurecendo hoje, a esse horário. Na verdade não tá escurecendo, tá amanhecendo. São que hora aqui agora? Aqui são 10 horas, 10h30. Não, então seria meia-noite lá. 11, meia-noite, 13 horas. 10 horas... Não, 12 horas daria 11 horas da noite por aí, mais ou menos. Então, eu me lembro que o ano novo é bem interessante, que a gente comemorava lá, esperava no outro dia pra felicitar o meu pai. Dava tempo de tudo. E assim, qual é a tua... Digamos que foi teu maior até aqui, né? O que tu nos contou. O que foi teu maior desafio, assim... Foi o inglês? Foi sair de casa? Foi essa experiência sozinho? O que tu percebe, se tivesse que elencar, assim, níveis de dificuldade, o que pra ti foi o maior de todos? Eu ia falar meu casamento, mas senão minha esposa ia ficar brava, né? Mas foi a questão assim... Tu foi casado por lá? Não, me casei lá. Se casou lá. Eu me casei lá. Então foi a questão assim também... Mas tu conheceu ela lá? Conheci ela lá. Tá. Eu achei que tivesse conhecido ela na Bolívia. Não. Ela é da Colômbia, né? Sim, da Colômbia, é isso? Isso. Não, mas eu no caso, conheci ela lá. Só que como eu vim de um lar bem assembleiano, tu chega lá, já a igreja, já a missão lá é bem diferente, né? A missão é bem diferente. Então... O que é diferente? Por exemplo, tem uns dois obstáculos, eu diria 2 obstáculos na missão na Austrália, porque eu tive lá um tempo, e quem poderia falar isso melhor seria o meu tio, os meus primos, mas como conversei bastante com eles, o primeiro obstáculo eu acho que eu poderia dizer que seria o idioma. O idioma é um grande obstáculo. Por quê? Porque, primeiro, tu não vai encontrar
pessoas que falam português e espanhol na rua. Bem difícil. Bem difícil. Nos Estados Unidos até tu pode encontrar, mas na Austrália a comunidade hispana e a brasileira não é muito grande, né? Hispano, espanhol? Espanhol. Ah, sim. E seria o idioma, porque, eu quero, sei lá, como a gente fazia missão, queria pregar nas praças, pregar. Então, se tu não sabe falar o idioma, como é que tu vai fazer missão, né? Sim. Então, um missionário, entender. quando chega lá, a primeira coisa, ele vai ter que aprender o idioma. E até tu aprender um idioma... Eu aceito um café. E até tu aprender um idioma, vai um tempo, né? Sim. E o segundo obstáculo é essa questão essa concentração de brasileiros e de hispanos que tem lá. A comunidade não é forte. Sim. Então, por exemplo, tu Tu tinha me falado que lá tem, digamos que várias etnias lá, né? tem. É um país muito novo, Então né? fala, tipo, além do inglês... Tipo, a língua oficial é o inglês, né? Mas Sim. tem muito asiático, tem muito árabe, tem muito brasileiro e hispano, a comunidade não é muito grande, né? Mas todos os lugares do mundo lá tu vai encontrar gente falando na rua. E é comum na rua, nos lugares... Comum, eles estão bem acostumados tu chegar e não Então ter isso também é uma outra barreira, além do aprender o inglês, tem que... essa questão cultural. Então, para missão, falando de um ponto de vista missionário, essa questão do idioma e da cultura é bem pesado, é um obstáculo bem forte, né? Sim. Que a pessoa tem que se adaptar. E a segunda seria a concentração dos brasileiros, dos hispanos que tem lá. Então, já não tem tem bastante brasileiro, né? Só que como é que tu vai... A questão é encontrar esses brasileiros porque assim, o brasileiro que vai para lá, 90% dos brasileiros que vão para lá é para juntar dinheiro. Tu chega lá, o objetivo é juntar um dinheiro, salvar um dinheiro e depois voltar pro Brasil, né? Então, é difícil encontrar brasileiro. Ainda mais brasileiro que só vive trabalhando, né? Então, e a questão dos hispanos hablantes, a gente tinha um pastor lá na nossa congregação, na igreja do pastor Paulo, e eu até ajudei a começar um culto num bairro chamado Liverpool. O nome do pastor é pastor Simão, ele é argentino. Então, a gente tinha ainda essa questão do nosso pastor argentino que falava espanhol. Então, tinha uma comunidade, assim, não tão grande, mas muito misturada. Então, a questão de igreja, como eu nasci num lar muito assembleiano, bem raiz mesmo, Sim. assim, sabe? Lá na nossa igreja, lá, tem muitos pessoas de diferentes ministérios, né? Conheci Bola de Neve, Batista, Presbiteriano. Então, já é difícil encontrar brasileiro e hispano. Daí tu vai colocar uma placa na tua igreja, que é só assembleia. Então é complicado tu ter uma igreja lá. Então é uma igreja, uma comunidade aberta, né? Então essa barreira eu tive que vencer bastante, essa parte de religiosidade, né? Então tu me perguntou a parte mais difícil que seria, né? A coisa mais difícil que teve seria essa parte de religiosidade. Era muito centrado, né? Aí entra naquilo que a gente tá falando da roda que a gente sai Isso e mesmo. enxerga de fora, né? Isso. Ou vai para outras experiências, né? Isso, então eu tive que sair dessa linha, né? Não sair, mas eu tive que abrir minha mente para outras perspectivas também. Flexibilizar. Né? Isso sou muito teimoso, né? E foi complicado para mim. Tipo, vi uma coisa que na verdade a gente julga que tá errado, mas a gente não pode dizer se é errado ou certo, né? Então a gente tinha digamos, essa religiosidade que a gente tem às vezes, que nos fecha, né? E a minha esposa eu conheci ela foi na escola, na verdade, depois que eu peguei o inglês, é muita coisa para comentar, mas depois que peguei o inglês, venci esse trauma, essa timidez, eu pensei, não, agora gostei de idiomas, vou começar a aprender idiomas. Daí eu comecei com o espanhol. Daí eu falei pra minha professora que eu tava aprendendo espanhol também, que eu tava aprendendo espanhol. Daí ela falou, assim, eu tenho uma aluna do outro colégio que quer aprender português. Tá, daí a gente trocou o contato, mas não foi nada, ela me adicionou no Instagram, mas não foi nada assim, tipo, foi para aprender idioma, não foi uma outra intenção, né? Não foi uma outra intenção. Sim. Então, daí a gente começou a conversar ali e ela era crente, só que ela era de outro ministério.
Daí comecei a gostar dela, daí a gente começou a conversar. Daí eu tive que... E ela foi outra questão muito importante também, que no meu caso, né, uma coisa que eu poderia dizer que seria um pouco raro. Eu nunca, antes de conhecer minha esposa, eu nunca tive uma namorada antes, né? Eu nunca tinha nem tocado, nem beijado uma menina. Então eu era muito assim centrado, né? Muito centrado. E essa minha esposa, ela teve outro namorado. E na minha cabeça não conseguia entrar isso. Eu pensei, nossa, mas eu quero encontrar uma pessoa que nem eu. Mas eu comecei a sair dessa bolha que tu começou a dizer, que você disse, para uma mentalidade mais aberta, né? E isso aí me quebrou bastante. Isso aí me rompeu, sabe? Rompeu aquela bolha ali. Então essa para mim foi uma parte bem pesada. Porque quando a gente fala sobre crença, sobre aquilo que tu acredita... Então, eu defendo muito, né? Até hoje. Então, foi uma parte, assim, mais difícil, né? Pra mim. Questão do idioma. Daí, ela também só falava espanhol. Daí, eu comecei a aprender espanhol. Cultura diferente, hábitos diferentes, né? Então, essa foi a parte mais, assim, mais confrontante, que digamos, né? E como é que foi pra ti, assim? Porque... você falou, era uma, digamos que uma denominação, uma igreja, mas sem uma placa. Ela é Assembleia de Deus, mas tem que ter um jogo de cintura, né? Tu não pode... Sim, porque tu vai pegar um batista, um metodista, eles são pessoas que não estão ligadas em uso e costumes, em gravata, em saia, vestido. Eles estão... Mas a gente fala, tem a raiz assembleiana, só que não é como... Aqui no Brasil também, hoje em dia, não tá como antigamente, né? As igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, não tá com aquela mesma doutrina pesada, né? Sim. Mas lá tem mais flexibilidade. E a questão do pastor lá da missão, a pessoa tem que ser flexível. Porque, é como meu tio diz, a igreja lá é uma igreja que podemos dizer uma igreja rodoviária. Porque a maioria que chega lá é estudante, fica 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai embora. Então, tu não pode fechar muito. Sim. Tu vai ter que abrir mais. Então, é uma questão, a questão missionária lá é difícil essa questão. E as pessoas que vão lá, são pessoas que são buscadas lá naquele meio, são pessoas que elas vão porque elas precisam, digamos, porque... Imagina que tem pessoas que vão pra lá que vão sozinhas, né? Sim. Então fica longe de família, de amigos, o exemplo que eu dei meu, né? Eu vim de uma cidade próxima aqui, que é Rosário do Sul, e a 165 km. Claro que na época eu não tinha carro, não estava começando a minha vida, não tinha flexibilidade de ir muitas vezes, ou todos os finais de semana, pra minha cidade. Mas eu sentia muita falta, eu estranhava muito isso, né? A falta dos amigos da infância, a falta dos parentes, né? Então eu imagino que muitas pessoas que estão lá, elas devem ter muita saudade de casa, do país, né? Então, assim, o que na igreja lá, o que se percebia? Eram pessoas que iam para a igreja numa carência de uma convivência, ou carência de algo interior, né? Que é o digamos que seria a ideia inicial, né, de alguém que procura uma igreja, né? Já procurou de tudo, sente aquele vazio, não se encontra e ela acaba indo, né? Ou por um problema, muitas vezes, né? Ou por uma questão social, por esse motivo de vazio, ou é um trabalho que eles vão lá e encontram a pessoa e trazem. Ou fazia-se de tudo. Sim. Então, lá, por exemplo, a igreja, questão de igreja, é uma igreja de comunidade brasileira, né? Sim. Então, comunidade brasileira, onde tinha essa vertente do pastor Simão, que era um pastor argentino, que tinha cultos em espanhol, até em Liverpool era uma congregação em espanhol, que que eu cuidava. Sim. Então, a maioria que aparece, que vai na igreja lá, são brasileiros, e, na verdade, a maioria são cristãos, né? Sim, já são cristãos. São cristãos. Porque, por exemplo, como eu disse, 90%, 95% vai para trabalhar, né? Tem alguns brasileiros, hispanos, que vão para curtir, como diz o outro, né? Tem gente que vai por causa do surf,
porque lá tem muita praia, né? Eu morava a 15, 20 minutos da praia, é muito perto. E eu até nem ia porque é uma coisa muito normal para eles, praia. Então, tem muita gente que vai para curtir, trabalha 2 dias na semana, dá para aluguel, fica ali, né? Vai pra praia, faz o que quer. Então, tem muita gente que vai para estudar inglês, mas a grande maioria vai para trabalhar, juntar um dinheiro e voltar embora. Então, uns 10%, de 10 a 5% vai para ficar. Então, a questão de evangelismo, de fazer evangelismo na praia, mas fazer em inglês, porque não tem, em português, como é que tu não tem muito brasileiro? Tu não vai encontrar brasileiro caminhando na rua. Não vou dizer que era raro, mas não era tão fácil encontrar, né? Então, o trabalho que tem lá é um trabalho onde tem a igreja, onde serve de apoio, né? Porque, por exemplo, aqui tu vai dizer, vou visitar um irmão, vou visitar à noite, vou visitar durante o dia. O pessoal tá tudo trabalhando. Esquece, não tem como tu... Sim. E quem vai para juntar dinheiro já vai focado em trabalhar, gastar pouco para voltar com dinheiro. E daí, a maioria que vai seria irmãos crentes, né? Porque, imagina, o cara já vai para outro país para fazer já tem um outro objetivo. Sim. Né? Tu trabalha dia e noite, chega no domingo, né? Tu quer ir numa praia, quer conhecer isso, vou embora daqui, daí eu não conheci nada. Então chega no domingo, pra te ter uma ideia, ela tem cultos de manhã e de noite. Porque tem gente que vem de manhã e tem gente que vem de noite. Então é uma questão bem complicada. Que a pessoa, ela vai porque realmente é fiel a Deus. Porque senão, não iria. Sim. Falando do brasileiro e do hispano, porque eles vão lá para outros fins. Sim, então quem vai na igreja é porque, digamos, já é cristão, já frequentava uma igreja no Brasil, foi para lá e ele vai procurar uma igreja para frequentar. Tem casos de irmãos que começam aí, né, que no Brasil que não iam, foi ali, começa a sentir esse afeto, essa falta de comunidade, essa falta de agrupamento, daí vão. É um trabalho missionário de acolhimento. Acolhimento. Não é de buscar. Sim. Porque... Sim. Entendeu? Porque é difícil encontrar. E aí vem pessoas batista, metodista, assembleiando, vem de todas as igrejas, bola de neve, e é próximo de casa, tá na frente de casa, conheço alguém, ele vai ali. Isso. Tem uma comunidade de acolhimento, né? Sim. E a igreja também lá, ela não só faz... no caso, a parte espiritual ela ajuda também social, ajuda a encontrar trabalho, moradia. Então a igreja serve de bastante abrigo e apoio, né? Quem quiser ir lá e tá nos assistindo, talvez, se quiser ir lá para Sydney, tem a Igreja Assembleia de Deus lá, só buscar na internet. Que lá daí tem os irmãos lá que dão apoio para quem quiser chegar, alojamento, ajuda, né? Sim, então, tem esse trabalho social. E os teus irmãos hoje trabalham lá? Eles moram lá. Mais novo, casado também, mais velho. Eles pretendem ficar por lá ou... Eles por enquanto não pretendem vir pro Brasil. Por enquanto não. Mas eu voltei também, já fazia quase 5 anos que eu não via meus pais. Sim. Então eu tive que voltar. Acho que cada um tem uma forma, né, de lidar, né? A gente vê que pessoas às vezes vão embora para outros países e ficam às vezes anos, né, sem voltar, e 5, 10 anos. Esse dia eu conversei com uma pessoa que ela tá, acho que na Espanha, fazem 10 anos que ela não vê os pais delas, né? Pois é, não é fácil. Mas são decisões, né? Mas assim, o que tu aprende assim com tudo isso, né? Com toda essa vivência que tu teve, o que tu leva hoje, assim, porque tu saiu aqui, quanto tempo tu ficou lá em... Fiquei quase 5 anos. Quase 5 anos, tá. Então tu saiu um Wesley daqui, achando que o aeroporto era uma rodoviária. E voltou outro Wesley, né? Como é que tu volta, assim, tipo... Por que eu pergunto isso? Porque eu não vi, assim, fora, claro, Argentina e Uruguai, né, que a gente conhece. A Argentina eu conheço, o Paraguai ali, divisa com Foz do Iguaçu, conheço. A Argentina, Passo de los Libres ali, em Uruguaiana, divisa com Uruguaiana. E Uruguai, que eu já viajei dentro do Uruguai. Então, são cidades vizinhas aqui, né? Mas a nível de Brasil, eu já viajei aí, já conheço Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, boa parte. E a gente vai nos lugares, a gente volta, parece que diferente, né? A gente vem com outra percepção pra nossa cidade, a nossa região. Como é que quando tu volta, assim, 5 anos depois tu vem pro Brasil, como é que é esse impacto, assim, tipo, familiar, social? Como é que tu vem, né? Já vem casado, né? Como é que é a tua percepção hoje, assim, a partir dessa experiência? Então, eu voltei, saí com 19, voltei pra cá, 23, agora tenho 24. Mas poderia dizer que voltei muito maduro, amadureci bastante. Fazer um combo aí. De vez eu amadureci em um ano, 3 anos em um ano. Sim. Né? Então voltei com uma perspectiva diferente e voltei casado e também voltei mais maduro, né? Voltei mais maduro. Sim. Voltei sabendo que a vida não é como a gente pensa que é. Né? A vida às vezes é totalmente do jeito que a gente pensa que é. Porque a gente às vezes mora em Caçapava, mora numa cidade e pensa que o mundo é aquilo dali, né? Mas tem um mundo gigante. Pensa que o mundo é um punhado de morro na volta da cidade. Às vezes eu falo com os irmãos, né? Eles falam assim, eu falei, vontade de comer um X. Ele falou, mas lá não tem X? Eu falei, não, lá não tem X. Tu volta com uma outra perspectiva, né? Volta com uma outra perspectiva, sabendo mais conhecer as pessoas. E também tu se sente, como é que eu vou te falar assim, no Brasil tem essa muita questão do título, né? Eu sou advogado, sou empresário, não sei o quê. Lá eu conheci advogado, conheci empresário, conheci engenheiro, que trabalhava comigo e era, como eu já era profissional na área que eu trabalhava, era o meu servente, entendeu? Então, eu chego no Brasil, a pessoa tem aquela coisa, eu sou advogado. Rompante, Mas não, para mim, isso é muito importante, né? Até eu vim pro Brasil porque eu quero estudar. E eu vou fazer medicina ano que vem. Essa é a minha ideia principal. Mas não é aquela coisa que nem eu saí do Brasil, né? O pessoal, sou advogado, não sei o quê. Tá bom, tu é advogado. Bom pra ti, muito bom, né? Bom, Muito bom, mas não é aquela coisa da pessoa querer se sobressair sobre as outras. Se achar melhor. Na Austrália não tem desigualdade social. Tu mora Tem, mas é muito pouco. Tu mora, tipo, no lado de um dentista, tu mora no lado de um engenheiro, entendeu? Não tem aquela diferenciação de bairros também. Tem, mas não é tanto, né? Então, essa parte de desigualdade, assim, em questão de títulos, em questão de... essa coisa que o brasileiro tem de ir no mercado... Tem que ir arrumadão, porque senão no mercado vão ficar te olhando. Lá na Austrália, de chinelo, bem tranquilo, o pessoal anda do jeito que quer. Me lembro várias vezes, eu vi as mulheres lá saindo do banho com o negócio na cabeça indo no mercado. Aqui, quando eu cheguei aqui... Mas tu já exagerou. Não, mas por isso que eu tô falando, o brasileiro, ele já tem isso, né? Sim, sim. O brasileiro já tem isso. Lá não tem. Não tem. Tu anda de qualquer jeito na rua. Eu não sei, assim, sabe que eu tenho uma coisa sobre isso, né? Claro, eu gosto muito, tipo assim, de prezar pelo nome, né? Pelo nome da gente, pelo trabalho, né? Ser reconhecido no sentido daquilo que é bom, né? Sim. Mas para fortalecer a marca profissional. Sim. Tipo, para mim é importante isso, porque... eu entendo que quando eu tenho um nome, um bom nome, né? Pra mim isso me deixa confortável, né? Porque eu gosto de quando eu vou numa loja, quem quer... Não, compra, depois tu paga. Não, leva, depois tu paga. Isso pra mim me deixa, digamos assim, confortável, porque tipo, é sinal que eu tenho um bom nome, claro. Né? O meu nome hoje profissional, por exemplo, é importante por quê? Porque eu dependo dele pra fazer o que eu faço, né? Com certeza. Mas assim, a questão do poder, né? Por exemplo, toda hora as pessoas vêm aqui me convidar para fazer parte disso, daquilo, da sociedade dessa, sociedade daquilo, de partido político. Eu não quero, né? Eu não quero. E se o dia que eu aceitar, não é por poder. Né? E aquilo que eu já fiz parte, como líder de alguma coisa, eu fiquei 1, 2, 3 anos, toma, vem outro. Né? Porque as coisas têm que acontecer. Tem que acontecer. Porque senão, o que acontece? A liderança, ela tem que ter essa dinâmica, porque senão o liderado fica mal acostumado, claro, e o líder também fica mal acostumado, sim, né?
E aí, então tem que ter essa dinâmica, entendo eu, né? Então, assim, mas tem pessoas que parece que às vezes um abacaxi tremendo. Mas o cara tá lá, não, eu fulano é o presidente, não sei do que, não sei do que, não sei o que mais. É só problema, não ganha nada com aquilo. Não ganha nada. Só queima filme, nome. Toma o tempo dele de profissão, né? De vida profissional, de família, pra ele estar envolvido com aquilo, só pra queimar o nome dele. Ah, mas é por uma causa. Não, tudo bem, tá certo, a gente tem que assumir certas coisas. Mas vai lá, cumpre com o teu papel, encerra o teu tempo, vaza, vem outro. Claro, né? claro. E o brasileiro, nós temos muito disso, né? Sim. Ah, eu sou... Muito de status. Muito do status. Eu sou. Isso. Né? A gente vai em palestra, a pessoa fica meia hora da palestra falando eu sou. E, né? E as pessoas... E hoje a gente tá num mundo que as pessoas não estão muito mais ligadas no eu sou. Ela quer chegar pra pessoa e dizer, tá, beleza, o que tu vai me ensinar aqui? Que transformação eu vou ter? Sim. Não me interessa se é uma criança, se é alguém que não sabe ler, se é alguém que nunca fez uma faculdade. Eu quero saber o seguinte, qual a transformação... Isso eu tô falando em termos de conhecimento, né? Sim. Qual a transformação é isso que tu vai me ensinar, eu vou ter? Não me interessa se é USP, se é a melhor universidade, não sei do que é lá da Austrália, da França, sei da onde lá. Não, ok, beleza, show de bola. Tá, mas que transformação eu vou ter com isso? Né? Então, essa é a essência da coisa, né? Então, assim, acredito que, né, com a tua experiência, talvez tenha tido essa experiência, né? Tipo, que nem lá na igreja, né, que lá da Austrália. Beleza, show de bola, né? Assembleia de Deus, ok, uso e costume. Tá, mas o que está sendo ensinado aqui, meu amigo? Nós estamos em outro país, fora do nosso comunidade social, né? Cada um na sua realidade, cada um na sua origem de fé lá, que foi cada um de uma igreja com diferentes estilos de doutrina, de usos e costumes e, né, doutrinas. O que transformação eu tenho com o que tu tá me passando? Sim, essa é a essência, né? Sim. E o brasileiro, esse é um choque, não vou dizer choque, né? Mas como eu fui pra lá, na verdade, eu me amadureci lá e cresci lá bastante com pessoa adulta, né? Daí chegando aqui, o brasileiro tem essa questão de julgar a pessoa, né? Eu chegando aqui, me senti muito julgado, né? Uma sensação que lá eu não sentia. Porque o pessoal lá como é que eu vou te falar? A cultura já é assim, a cultura já é uma cultura que não é tanto de status, né? Então, tu perguntou o que mais te impactou vindo pra cá. E a questão a questão econômica, né? Aqui no Brasil tá bem difícil, bem complicado. Por exemplo, uns carros aqui, é ridículo o valor dos carros. Eu me lembro que o carro que eu trabalhava, eu usava um carro, um Civic 2007, usava para trabalhar, tinha as réguas em cima, eu levava material atrás, e era manual, mas normalmente é automático. Os carros lá, eu saí de lá, vendi por $2.400, sabendo que tu ganha lá $18 a hora, tu vai ganhar como trabalhador normal, sem ser profissional, uns 1.200 por semana, então tu... Sem gastar nada. Não, 2 meses não. Se tu não gastar nada em 2 semanas, tu compra. Em 2 semanas. Pra te ter uma ideia. Então cheguei aqui, aqui o negócio Tem que trabalhar a vida inteira. Aqui é complicado, tio. O que me fugiu agora que eu ia te perguntar? São realidades diferentes, né? São. A gente vê assim, próprios Estados Unidos, né? A gente vê. Esses dias eu tava falando com o Heraldo, né? E fazendo a comparação, esse dia eu vi o preço da gasolina. Ah, tá, lembrei. Eu vi o preço da gasolina nos Estados Unidos, né? Aí quando tava 5 e pouco aqui, acho que quase 6, tava 4,98 lá. Aí eu pensei no primeiro momento, na minha lógica, né? Mas não tá tão barata a gasolina nos Estados Unidos como dizem que é. Aí eu fui ver, não, só um pouquinho. Vamos colocar quanto que é... Quanto que é o salário mínimo nosso aqui e quanto que é lá. Se tu for fazer a conversão, é centavos. Daria o quê? 70 centavos o combustível, 90 centavos, não lembro. Absurdo. Então é centavos, né? Então essa é a diferença, né? Quando eu cheguei lá, a gasolina tava 1,20. Agora tá em torno de 1,50, né?
Dólar? Tu ganha $18 a Quanto que é hora. o salário mínimo lá? Lá é por hora. Ah, tá. $18 a hora. E normalmente se paga quase todos por semana. E lá é tudo por semana, aluguel por semana. As contas são tudo por semana, né? Então isso deixa também a gente mais atribulado na questão do trabalho. Que daí tu fica 2 dias sem trabalhar na semana, meu Deus do céu. Tá, mas e tem carteira assinada, coisa assim lá? Não, lá tem vários... Ou é um contrato que é feito? Tem vários tipos, né? Tem digamos, a maioria trabalha como seria um CNPJ, mini empresa, né? Sim. Não sei se é CNPJ, que Sim. é uma mini empresa. CNPJ. Que se chama ABN lá. Aqui é o MEI. Isso, o MEI. Todo mundo tem esse MEI para a pessoa mesmo pagar imposto. E daí tem a questão, tipo, que seria, digamos, a carteira assinada, né? Que que trabalha com uma empresa. Sim. Só que para te trabalhar de carteira assinada, como estudante, só pode trabalhar 20 horas por semana. Agora que, por causa da pandemia, aumentou para 40. Porque a Austrália não tem mão de obra. É bem difícil. E o preço dos profissionais subiu, né? Porque não tem muita gente entrando. Agora tem bastante tentando entrar, né? Mas é isso aí. O salário mínimo seria 18 a hora. Um aluguel lá... Isso daria o que no mês? Daria 8 horas por dia. Coloca $1.000 por semana. E se trabalhar no sábado, vai dar por semana. 1.200. Coloca $1.000. $4.000. Dá pra guardar bem, dá pra salvar bem, um dinheirinho bem bom. Mas como é que é o custo de vida lá? É bem baixo. A única coisa mais cara, que agora as casas mais caras do mundo, acho que é o segundo país é a Austrália agora. Mas os aluguéis são caríssimos. Aluguel é muito caro. O que seria um aluguel lá? Aluguel, digamos que eu pagava numa casa... É que quando eu casei eu queria morar numa casa boa, né? Então, tipo assim, eu busquei um barato, tentei conciliar, né? A casa que eu morei, antes de vir pra cá, quando eu casei, tinha 5 quartos a casa. Não era um gigante, 2 pisos. E eu fiz uma sala de cinema, comprei um sofá aquele redondo, coloquei o projetor, fiz um quarto de cinema, um quarto da música, um quarto aqui, um quarto aquilo. A casa era grande, né? Eu pagava 500 e pouco, 550 por semana. Por semana? Mas daí se tu ganha... Daria 50% do que ganharia no mês. Depende o que tu faz. No meu caso, como eu já era profissional no meu trabalho, ganhava um pouco mais. E já minha esposa trabalhando também. Então, tu vive tranquilo. Se tu for morar sem pagar visto, tu vive muito bem. Tu vive bem tranquilo. O que é o visto? O visto é os documentos para te estar lá, né? Sim. Tu não pode dizer, vou comprar passagem para Austrália. Isso não é nem o começo. Passagem é a última parte. Tu tem que fazer um processo de visto, que daí é a parte mais complicada. De legalização. Tu tem que se legalizar para entrar lá dentro. Isso. Daí tu pode entrar como estudante, visto de trabalho, mas normalmente, se o pessoal quer ficar mais tempo, vai com visto de estudante. Sim. Só que daí é mais papelada, mais complicado, Sim. né? Mas digamos, se eu quisesse morar na Austrália hoje, eu teria que me habilitar documentalmente para fazer um visto para tentar entrar. Não, primeiro tu pega o visto, no caso, tu aplica para um visto, teu visto sendo aprovado, tu vai para lá. Só que tu tem um tanto tempo para ficar lá. Sim. Daí, estando lá dentro, se tu quer ficar legal, tu tem que ir renovando, né? Como todo mundo faz, como eu fiz, tu vai renovando. E se tu quiser morar lá, tu vai ter que buscar uma empresa, no caso, trabalhar ou buscar uma empresa que te dá o sponsorship, que seria um patrocínio para te morar no país, sem precisar pagar visto. Porque se tu quiser morar lá, no caso, legalmente, tu vai fazer um visto estudante, né? Para ficar a longo prazo. Porque para turista é só 3 meses. 3 meses, depois renova. Tá, mas essa empresa, tipo, o interesse dela que tu fique por trabalhar para ela e ela te patrocina. Digamos, ou é alguma empresa que trabalha em áreas que há necessidade de então, profissionais. É um processo um tanto complicado. Porque daí, tipo assim, a empresa vai te patrocinar, né? Sponsorship. Vai te ficar no país com documentação legalizada. É um processo bem longo. Ela vai colocar no jornal, digamos... No caso do meu irmão, ele vai ser sponsorado. A gente fala sponsorado em português, essa palavra não existe em inglês. Mas vai ser sponsorado, vai ser patrocinado. Então, eles colocam no jornal, ele é engenheiro mecânico, mas ele trabalha como mecânico. Eles vão te perguntar, eles vão colocar no jornal dizendo, preciso de mecânicos. Se em tantos dias eles não encontrar mecânicos, daí
tu começa a aplicar o teu visto, daí pro visto de sponsorship. Daí começa um processo para validar, digamos, ele realmente é um mecânico e eu preciso de mecânico aqui, o país não tem, então daí tu fica patrocinado, normalmente por 4 anos, depois de 4 anos tu pega a PR, que é residência, daí tu aplica para residência mais 3, 4 anos, daí depois tu vira residente, depois de uns 6 anos, daí tu aplica para cidadania. Então é um processo bem longo para te ser considerado cidadão. Mas como cidadão, daí tu tem muita vantagem. E é cara essa documentação para se manter lá? Para se manter, digamos, para te ficar como estudante lá, pegando um curso, digamos que tu só quer... Tu pega um curso para te ficar, só para te, no caso, ficar no país. Daí tem os cursos mais baratos e tem os cursos mais caros. Sim. Se é um curso mais barato, tu vai pagar em torno de uns $2.000 a cada 3 meses pela escola. Poxa. Então, eu vou pagar isso. Tu vai pagar isso, no caso, para te morar lá. Isso daria uns R$10.000 hoje. Mas se tu, no caso vai para trabalhar, isso é rápido de tirar, bem fácil. Sim. Né? Bem fácil. Se tu trabalhar num trabalho normal, $1.000 por semana, em 3 meses, né? Sim. Tu guarda aí 2 semanas do teu trabalho, tu já paga a escola, já fica mais 3. Então, Sim. literalmente, tu tem que pagar para viver lá. Então, Sim. é uma outra questão, né? Mas que nem no caso do meu irmão, casou com uma australiana, a documentação já vem... É um outro processo, mas ela já vem... é cara também, mas já vem mais rápido, né? Ele já vai pro lado da cidadania. Cidadania. E o meu irmão tem que passar pelo sponsorship, né? Eu tinha essa oportunidade de ficar lá, mas eu não queria... Lá, tipo assim, lá o que mais precisa é trabalho braçal, trabalho manual. Por exemplo, os caras que trabalham em construção, eles ganham muito mais que um engenheiro auxiliar, digamos. O engenheiro-chefe de uma empresa ganha bem, mas um engenheiro que trabalha numa instituição, um cara que trabalha na obra de manual, de pedreiro, ganha mais que o engenheiro. É incrível. Quanto mais braçal, manual, mais tu ganha. Diferente do Brasil, né? Uhum. Então, a Austrália tem muita carência de mão de obra. Por isso que tem muito brasileiro, muito hispano, porque tem muito estudante, por isso que é a segunda fonte de renda mais grande do país, porque vem muita gente fora por essa parte manual. Sim. Que dá mais dinheiro, né? Uhum. Então... muito bem. Os teus tios continuam lá, né? Continuam lá. Eles estão fixos agora lá. São cidadãos lá e... Mas eles passaram por outros... Nós estávamos falando agora há pouco, eles passaram por outros países, né? Ucrânia também. 12 anos na Ucrânia, ladinho da Rússia ali, Romênia, Holanda, vários países. Os meus primos, o meu primo fala em torno de 6 idiomas. 6 idiomas. Eu até os meus 30 quero falar 5, já tá na... Tá em qual? Em 3? Eu tô em 3, né? E o básico do italiano eu já peguei bastante. A próxima língua vai ser o italiano. Teu sobrenome é italiano ou é alemão? Alemão. E tu fala alemão? Não, alemão não. Alemão não me chamou muito atenção. É porque eu tenho um amigo que é italiano. Sim. Ele é italiano. E daí, conhecendo ele e tal, e ele até tá aprendendo português, fica olhando novela em português, a gente conversa com ele já em português, e eu comecei a aprender italiano. Daí a gente fez uma exchange, que eles chamam, né? Uma troca. E o que tu diria para um jovem hoje, assim, que é tímido e que tem muita vontade, assim, mas fica na timidez dele? Olha, eu diria que para tudo tem uma solução, tudo tem um jeito, né? Então, de alguma forma, se tu for fiel a Deus, né? Se tu for fiel a Deus e ter coragem, já é aí 60%, 70% do caminho andado. Porque se tu chegar, por exemplo, quero morar em outro país, né? Tu chegar lá e tu for corajoso mesmo, bem fácil, tu consegue viver lá tranquilo. Nem que for tu passar um dia, que nem teve algumas reportagem de um engenheiro que foi pra lá. Sim. E que morou, que teve que ficar na rua 2 dias, 3 dias lá, posando lá, porque não chegou sem dinheiro, mas depois, né? Então a questão, eu acho que eu diria que só ter um pouco de coragem e ser fiel a Deus, né? Como eu fui, como meus irmãos foram, porque daí dá certo. Sim.
Sabe o que é coragem, né? Eu me identifico muito com essa palavra porque eu sempre disse, né? Eu sempre disse, olha, eu posso não ter muitas coisas, né? Mas uma coisa eu tenho, coragem. Porque o que eu fiz também, né? Assim, eu fui mais audacioso em algumas coisas, né? Eu quebrei algumas barreiras, né? Então, e sempre com a coragem, né? Sempre olhando assim, ó, isso foi a coragem que fez a diferença, né? Tem uma frase que diz assim que coragem não é a ausência do medo, mas é a persistência apesar do medo. Então, o medo a gente vai ter, mas coragem é essa persistência. Sim. Essa persistência. Porque se... eu nunca tive... não vou falar que eu não tive medo, mas eu tive bastante persistência. Sim. Eu me considero um cara bem persistente. Bem persistente. Então, a persistência também é mais importante ainda que a coragem. Sim, sim. E quem quer fazer intercâmbio, assim, eu vejo que hoje tem muitos jovens, assim, que vão, né, e querem ir, né, e vejo também que tem alguns que têm medo, né, essa questão, mas sair do Brasil, perto da minha família, da minha cidade, ficar longe, daqui a pouco ficar 3, 5 anos vendo não, sem ver os meus pais, né, assim, são coisas que tem que colocar na balança, né, Tem que colocar. Numa decisão como essa, né, de ir para outro país, né? Mas não significa que tu vai e depois tu não volta em 5 anos. Questão nossa é que... Questão da pandemia. Meu pai não pôde ir no meu casamento. Casamento do meu caso, a pandemia também. Sim, né? Mas, no caso... A primeira coisa, se uma pessoa quer fazer intercâmbio, é ir numa agência. Primeira coisa. Vai numa agência que eles te informam. Caçapava tem agência, né? Acho que é Egali, né? Trabalhando na Egali, né? Uma agência de intercâmbios. Aqui de Caçapava. Até acho que é uma das maiores empresas do Brasil, né? A maior da América Latina. A maior da América Latina é Caçapavana, né? Eu ouvi falar desse Caçapavana, aqui de Caçapava a empresa. Viu? E eu acho legal, sabe que eu incentivo, assim, vou incentivar minha filha, né? A isso, porque eu tenho uma coisa comigo, né? Eu acho que baseado naquela frase que eu falei do início de Napoleão Hill, né? Que experiências para ser sentidas têm que ser vividas, né? Então, assim, nada como a experiência, né? A gente usa muito uma frase aqui que na prática a teoria é outra. Então, assim, e falo muito isso também na faculdade para os alunos, né? Que essa questão, gente, a teoria é uma coisa, né? Nada como tu ir para a prática, né? E vejo que para um jovem é extremamente importante, assim, uma experiência que nem essa, né? A Ana, minha filha, tem 6 anos e meio, ela já... Minas Gerais para baixo, ela conhece já todos os estados, né? E ela adora viajar, adora avião, adora sair. E é super parceira, né? Tanto que a professora fala, né? Ela diz, a Ana, agora o último conselho de classe que teve, ela assim, olha, quando chega em conhecimentos gerais, a Ana esbanja, né? E a gente incentiva ela, né? Incentiva porque eu vejo que o que a gente de fato leva pra vida é essa experiência, né? E tu conhecer diferentes regiões, diferentes realidades, diferentes países, né? Diferentes línguas, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, né? Como é que é assim... Ou se tu tem essa percepção ou não, né? Porque tu é um brasileiro, a tua esposa é colombiana e se conheceram na Austrália. Como é que é essa relação de multicultura, digamos assim, né? Como é que é isso, né? Porque eu acho interessante essa questão, porque, tipo, essas questões que a gente falou lá no início, né? Do fator familiar, né? Social, que é muito forte para nós, né? Porque a gente se acostuma. Como é que é isso, assim, no dia a dia, né? Porque a família dela tá lá na Colômbia, né? E eles não falam português. Eu gosto, sabe? Eu gosto. Eu com a minha esposa, a gente só fala espanhol. Entre nós dois só falamos espanhol, porque é mais confortável para ela e porque eu gosto também. Então, pra ti é bom, né? Pra mim é bom. Eu realmente gosto de idiomas. Eu gosto dessa parte. E a família dela também só fala espanhol. Meu pai fala um pouco de espanhol por causa que morou na Bolívia, Argentina. Bolívia, Argentina. Mas é uma cultura bem diferente. É bem... Já aqui dentro da América Latina já muda bastante, Muda bastante. Mas é bem interessante porque tem coisas que o brasileiro, nós
fizemos que são boas, hábitos bons, e eles têm também os deles, né? Que no caso a gente vai aderindo, né? A gente vai aderindo a esses costumes, esses hábitos, né? Alimentação, principalmente. Eu acho... até não sei se eu já não falei isso aqui durante agora a live, né? Eu acho interessante isso, porque... Tipo, porque a gente que vai conhecer outros lugares, né? E no meu caso, aqui dentro do Brasil, né? Eu já vejo que eu sinto algo diferente, assim, que às vezes a gente fica olhando assim, de nossa, sabe? Às vezes as pessoas se pegando em detalhes, assim, que eu digo, que desnecessário isso, sabe? Tipo, tu não consegue encaixar, tipo, uma lógica em algumas coisas a partir que tu começa a conhecer o mundo, começa a conhecer outros estados, outras culturas, né? Outros costumes. Tu vê, cara, às vezes eu fico olhando certas coisas, tipo, cara, assim, que desnecessário isso, sabe? Tipo, eu não consigo encaixar certas coisas. Eu não consigo encaixar, assim, na minha mente certas coisas. E hoje eu não tenho mais espaço, porque eu não lembro quem é que falou, né? Que... Como é que é a frase? Não sei se foi o Einstein que falou que a nossa mente nunca mais... Tudo que a gente aprende, ela nunca expande, nunca mais volta ao tamanho original, né? Não lembro quem foi. Interessante. Eu tô que nem o Chaves aqui, faz aquelas... A partir dessa ideia é interessante. Então, tipo assim, tudo aquilo que a gente vai conhecendo e de diferente, né? Diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes regiões, diferentes línguas, a nossa mente vai expandindo e ela não volta mais. Ela não tem como voltar mais ao estado que era antes, né? E por isso que eu acho importante e incentivo as pessoas a ter novas experiências, né? A gente vê pessoas que às vezes não conhecem uma cidade vizinha, tá? 40 km, 70 km, nunca saiu, né? Então, tipo, claro que a gente entende, né? Respeita isso, como tu falou, né? A gente respeita, considera isso, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica olhando assim, nossa, mas eu não consigo encaixar essa percepção. Eu não consigo encaixar essa ideia porque pra mim é desnecessário, sabe? E vejo que dentro de um âmbito da igreja, né? Onde a gente está acostumado a ver, assim, as igrejas locais, regionais, aquela cultura, aquele costume. Aí imagina assim, teu tio lá, pastor lá na Austrália, né? Pessoas que vêm de todo o mundo, de diversas igrejas diferentes, né? E que ele tem que acolher todo mundo e tem que extrair a essência. Né? Que todo mundo compreenda, que todo mundo receba, né? E que todo mundo saia dali, digamos que satisfeito com o que ouviu, né? Ou com o que participou ali. Sim. Então existe uma essência. E que muitas vezes, dentro de um contexto, ela tá muito poluída, muito distorcida, né? Sim. Eu aprendi algo que entre nós, né, e o meio social existe um vácuo aqui, e isso aqui muitas das vezes existe muita distorção, porque é muita informação, é muito contexto, e a gente tem aquela necessidade de que a gente tem que estar certo, a gente tem que estar com a verdade, a gente tem que... E aquilo que eu falei também no início, que às vezes a gente percebe isso nas redes sociais hoje, né, ela te leva a tu inflar o teu ego. Não, o que eu falo é verdade, porque todo mundo concorda comigo, tudo que aparece na minha rede social, na tela do meu telefone, é o que eu penso. Sim, porque o Facebook te empurra isso hoje, o Instagram te empurra isso, porque ele quer que tu entre na bolha. Sim. E a gente perde a essência, né? A essência da coisa, né? O principal. Então, assim, a pergunta é: qual é o principal? O que é o essencial aqui, né? Então, às vezes a gente vê isso, e não quero só falar isso referente à igreja, né? Mas em tudo. Qualquer sociedade que existe hoje, qualquer grupo, né? Sim. Qualquer organização. Eu gosto muito de usar a palavra organização, porque organização, ela pode ser... O que é uma organização? São um grupo de pessoas organizadas, focadas para o mesmo propósito. Isso é uma organização. Sim. Então... Dentro dessa tese, a gente sabe que existem muitas organizações hoje que estão desorganizadas, porque não estão no mesmo propósito, né? Mas dentro dessa tese de organização, uma família pode ser uma organização. Uma empresa é uma organização. Uma igreja é uma organização. Um CTG é uma organização. Qualquer outro grupo é uma organização.
E a ideia, e aí vem a questão, né? Para mim é muito claro hoje a questão de propósito, né? Hoje eu vejo que pro teu tio, imagino que ele esteja muito claro qual é o papel dele e o propósito dele na Austrália, né? Sim. Dentro disso que tu me falou, né? De diversas etnias, etnias, não sei se etnias, línguas, países, cultura. né? Culturas, diferentes igrejas. Qual é o meu propósito com essas pessoas aqui? Então isso tem que estar claro, né? E isso ensina a gente a ser extremamente humilde com as pessoas, porque como é que tu vai ter que aprender a escutar, a entender, né? E eu não tô aqui, por exemplo, eu vim aqui por convite do irmão, né? Mas eu não tô aqui pra falar que eu fui por onde, que eu passei por aquilo, né? Eu só vim pra também trazer um pouco da experiência, mas não pra sobressair sobre alguma pessoa, né? Sobre alguém, né? Ou se sentir, fazer que as pessoas se sintam assim. Essa não é a ideia, né? E quando tu sai pra alguns lugares, conhece outras pessoas, tu sai um pouco da ignorância também. Então, isso é muito importante, né? Quando tu tem esse propósito. E a palavra ignorância, né? Muitas pessoas às vezes se ofendem com isso, né? Eu sou ignorante em algumas coisas. O que é ignorância? É o desconhecimento de algo. Claro. Isso é ignorância. Então, Anderson, eu tenho certas áreas, em certos assuntos, que eu sou ignorante. Né? Às vezes eu prefiro não opinar porque eu sou ignorante no assunto. E a gente tem que entender que isso tá tudo certo, tá tudo normal. Faz parte. A gente não conhece tudo, né? Então, mas o que tu falou é interessante. Eu acho que essa experiência toda que a gente tem, né? E vejo que quem tem experiência de conhecer outros lugares, né? E essa experiência que tu teve, e é isso que eu incentivo a minha filha, né? E um dos motivos que eu te convidei para vir aqui foi justamente compartilhar isso, né? Porque outras pessoas talvez tenham essa intenção, ou daqui a pouco algum pai que tem medo de enviar um filho para um intercâmbio, né? Ou jovens que queiram fazer intercâmbio, mas ficam receosos, né? De ficar longe da família. Para alcançar esse público aí, né? E também, né? Falar um pouquinho, né? Dessa tua experiência aí numa família, né? Que podemos dizer itinerante, né? Então... Porque essas experiências, às vezes, tem pessoas que podem estar se perguntando, né? Mas tem vontade de fazer um intercâmbio, mas tem medo. Ou tem medo de enviar meu filho, né? Ou as pessoas, a gente quer dar um passo à frente, quer se mudar, mas a gente tem medo, né? Por causa familiar, família, né? Mas vale a pena. Exatamente, eu vejo que tudo acho que é uma questão de... Tu falou uma frase, né, muito importante, né, que a tua família sempre foi muito unida, né. Eu acho que isso é importante hoje, eu acho que essas decisões, talvez, de sair de uma cidade para ir para outra, né, ou... Por exemplo, hoje existem várias profissões, né, tu vai pegar aí gerente de banco fica aí 2-3 anos na cidade e vai embora também, né. Gerentes de empresas, pessoas que trabalham com consultorias, existem várias profissões hoje. Próprio militar, né? Militar também, ele fica 1-2 anos, às vezes 8 anos num lugar, levanta acampamento e vai lá pro outro lado do país, né? Mas eu iria sugerir, vou sugerir que, tipo assim, fosse um jovem, né, que quisesse, fosse 3 meses, 4, 5 meses, não precisa ficar 1 ano. Tipo a passeio, né? A passeio, estudar, vou lá fazer um intercâmbio em inglês, eu gosto dessa área, fica 5 meses, volta. Isso aí já vai impactar bastante, né? Já é uma experiência, Já é uma experiência muito grande. E eu digo que a Austrália, esse intercâmbio, mudou a minha vida. Então, conheci minha esposa lá, meus irmãos estão lá, tenho contatos, amigos lá. Então, realmente mudou a minha vida. Seria totalmente diferente se eu tivesse ficado no Brasil. E acredito, porque eu também tenho essa percepção minha, né? Apesar de eu viajar mais pelo Brasil, mas eu vejo assim que a gente volta diferente, né? A gente volta diferente, a gente vem com uma nova energia, a gente parece que vem mais aberto, mais flexível, né? Mais tranquilo. Parece que as coisas se tornam mais fáceis, né? Mais simples também. Mais simples, né? Mais objetivo. Então, tem uma série de fatores que a pessoa, quando ela se abre para o mundo, né? E conhecer o mundo, não digo
Tem gente que vai, eu só tenho condições de conhecer o estado. Saia, conhece o estado, conhece outras cidades. Tem muitas cidades aqui dentro do estado, né? Sim. Tem gente que não conhece Gramado. Pois é. Né? Vem gente de todo mundo aí, Brasil em peso, conhecer Gramado, né? É. Tem gente daqui da região que não conhece, né? Tem gente que não conhece Quarta Colônia. Aqui, né? Pertinho, pouco mais de 100 km, né? Que é uma região lindíssima também. A nossa região da Caçapava aqui. Vem gente de todo mundo conhecer Caçapava. E tem gente de Caçapava que não conhece o município. Então, isso já é uma experiência válida. Se sair pro interior aqui e você conhecer as belezas que nós temos, tu vai voltar diferente. Né? Volta. Então, não tem, assim, é uma experiência que tu leva pra vida, né? Realmente. Mas Wesley, valeu, assim, acho que foi um bate-bola bem legal, né? Uma conversa bem bacana. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de ouvir pessoas que viajam. Sim. Gosto de ouvir pessoas que conhecem outros lugares, conhecem outros idiomas, né? Conheço pessoas assim que viajam o mundo, né? E eu fico só ouvindo, né? Porque a gente vai aprendendo, né? Sim. Gosto muito de assistir podcasts, vídeos, né? De pessoas que têm canais de viagem. E às vezes vem aqui pertinho de nós aqui, né? Pois é. E a gente, não sabia, né? Tão bem pertinho aqui. É verdade. Te agradeço, né? Eu que agradeço. Coloco à disposição para outros assuntos, né? Teríamos assuntos aqui para mais 2 horas. Sim, com certeza. Mas não vamos deixar para um segundo momento, né? Isso. Ou algum tema específico também que queira trazer para nós aqui. Né, agradecer a tua disposição aí por ter estado conosco. Não, obrigado. Eu que trocado agradeço. tua experiência aí, né? E espero que pessoas, né, jovens, pessoas aí que queiram fazer intercâmbio, que queiram ir para conhecer outros países, né? Ou tem medo de liberar os seus filhos, né? E também pessoas, né, que talvez tenham medo de fazer uma mudança de cidade, né, em função de família, filhos, tal. Existem muitas profissões hoje, né, que a gente trouxe a tua realidade, né, em função do pastor Romualdo, que é pastor, né, foi missionário por muitos anos em outros países, né, pastor hoje ele tem uma vida mais itinerante, né, Sim. mas existem outras profissões também, tantas aí, que a gente nem se dá por conta, né, que também tem essa mesma situação. Então, tem muitas pessoas hoje que elas se mudam de cidades, né, e as suas famílias vão junto. Então, eu vejo que algumas pessoas parecem que é o fim do mundo, né? Sair da sua cidade. Sim. Mas não é. Não é. É uma nova... um novo momento, é um novo ciclo, né? E que se souber lidar isso em família, com certeza vai haver um crescimento, né? Uma nova perspectiva de ver as coisas, né? Mas eu que agradeço pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui. Legal. Bacana. Então tá, pessoal. Eu agradeço para quem assistiu até o final, né? Esse vídeo foi gravado no sábado, dia 11 de junho, a vésperas, né, do Dia dos Namorados. E vai ao ar aí nos próximos 7 dias, né? Então, quem estiver assistindo ou assistiu até aqui, né, porque você assistiu todo. E se porventura você começou lá no meio, lá no final, volta no início, né? Vai do zero. Tem lá em configurações, se quiser dar uma aceleradinha ali, 1.25 ali. 1.5 não aconselho, fica muito rápido, né? Sim. Mas o 1.25 vai conseguir, né, acelerar um pouco mais. Deixo como sugestão também, né? Eu gosto de ouvir podcast quando eu tô viajando no carro, quando eu tô em casa, vou lavar uma louça, tem um momento meu ali e eu fico ouvindo. Quando eu vou na academia. Então, aqueles momentos que às vezes a gente tá de bobeira ou tá lá só em rede social ali, passando, né, imagens, fotos ali, abre um podcast, fica ouvindo, né, tenho certeza que vai ter um ganho, você vai ter um ganho muito grande aí. Agradeço por mais um podcast, vai lá, segue o nosso canal Estúdio Vasconcelos, tem lá o Resenha Podcast do Alexandre e também o Elos Entretenimento, que é eu que conduzo aqui. Então até a próxima, se Deus quiser. Thank you.